Barão de Montesquieu viveu entre 1689 e 1755, mais conhecido por sua obra O Espírito das Leis, publicada em Genebra em 1748. Nessa época, em 1688, houve a Revolução Gloriosa e a Inglaterra havia se declarado uma monarquia constitucional. Nesse contexto, o despotismo era criticado por mascarar a realidade, a monarquia estava sendo limitada e a liberdade colocada no centro do palco. Nas suas cartas persas de 1721, ele debate a sociedade francesa a partir do ponto de vista de um estrangeiro. As cartas foram banidas pela Santa Sé em 1762. Para nós falarmos de todos esses temas, temos aí a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Thaís, vamos começar falando um pouquinho desse contexto, né? Então, quem foi o Montesquieu e esse período que foi logo depois da morte do Luís XIV, isso? Sim, o Luís XIV, ele foi o rei principalmente durante o século XVII, que é chamado de Le Grand Siècle. E ele foi o rei que realmente cristalizou e fortaleceu o absolutismo na França, o absolutismo francês, até criando o Palácio de Versalhes, que acaba sendo a imagem do despotismo, do absolutismo francês. Louis XIV, ele morre em 1715. Nessa época, o Montesquieu é jovem ainda, ele tem, enfim, ele nasceu bem no finalzinho do século XVII, então ele tem seus 20 anos de idade, ele já trabalha, ele exerce uma função pública na área da justiça, no parlamento de Bordeaux, e o momento, na realidade, político após a morte do Louis XIV, em reação ao absolutismo, é um momento de grande liberdade, porque o rei Louis XV é menor de idade, ele é muito jovem, ele é o bisneto do Louis XIV, então ele é um menino, é uma criança que não tem nenhuma condição de ocupar ainda de fato o trono, né, de governar. Então, a gente tem um período da regência que vai até meados da década de 20, que é um momento de grande liberdade, porque os últimos anos do reinado do Louis XIV foram muito tensos, foram anos... Ele se sentia, né, ele estava próximo da morte, então ele estava com medo do tal do juízo final e umas questões, então ele endureceu, inclusive, as regras relativas aos costumes. Então, o que acontece é que o Louis XIV, quando morre, a França conhece um período de um rejuvenescimento, digamos assim, que é esse momento da regência com grande liberdade, e começa, então, a libertinagem mundana e a libertinagem filosófica também. A mundana é a libertinagem dos costumes, as pessoas se sentindo mais livres para viverem como elas quiserem, né, de acordo com os seus desejos. E a libertinagem filosófica, que é um pouco mais perigosa, talvez, que é quando as pessoas começam a pensar sem se preocupar com a religião ou sem pensar em Deus, fora da religião, fora do dogma religioso. Então, isso começa na França, principalmente nesse período da regência. E depois, na década de 20, então, a partir de 1723, o 25, o Louis XV assume. E aí ele assume o poder na mesma lógica, na mesma dinâmica que o Louis XIV, então ele volta para Versalhes, durante a regência não tem rei, não tem Palácio de Versalhes, o palácio é reaberto, é esse símbolo do absolutismo, e aí o contexto volta a ser um pouco mais vigiado, então volta a ter censura na França, uma censura que antes, embora existisse, não era praticada durante a regência. A partir de 1728, se prevê a pena de morte para autores subversivos, ainda que ela não tenha sido utilizada. Ao longo do século XVIII ela existia, então ela servia como uma ameaça. Então, esse é o contexto no qual as cartas persas vão ser publicadas, um contexto inicialmente de grande liberdade. Elas foram publicadas na Holanda, uma terra livre, chegaram à França,
e provocaram muita discussão. Elas criticavam justamente a dinâmica despótica, a dinâmica do absolutismo francês, da tirania. E depois, a partir da década de 1750, quando Montesquieu já publicou O Espírito das Leis, e já ficou claro que ele era um autor perigoso, subversivo, o que acontece é que essas cartas vão ser, de fato, proibidas. Então, esse é o contexto. O que eu esqueci de mencionar, é claro, é que do ponto de vista das ideias, né, do movimento filosófico que se dá, e em grande parte por conta dessa liberdade que surge, da libertinagem filosófica, na França começa o iluminismo francês, o chamado século das luzes francês, que, então, na França começa com essa obra do Montesquieu chamada Cartas Persas, é a obra inaugural do iluminismo francês. Muito bom, temos aí um convidado especial. Ele adora falar de literatura, é o meu mascote. É o Oliver Twist. Ah, é? Estamos, no momento aí do twist. Bom, então vamos falar um pouquinho mais até dessa forma, né? Uma forma epistolar, que até lembra um pouco Mil e Uma Noites, não? Alguma coisa assim. Ele vai utilizar, então, uma espécie de metáfora. Vamos falar um pouquinho do porquê ele escolhe essa forma, o que exatamente elas estão criticando. Ótimo. Então, As Cartas Persas, na realidade, é um romance. Então, é um romance, como o título indica, por cartas. Então, ele é composto, essencialmente, das cartas que dois personagens, o Uzbek e o Rika, que são persas, que fogem da Pérsia. No início, eles dizem que eles estão viajando por razões de curiosidade, porque querem conhecer o mundo. Depois a gente descobre que o Uzbek, na verdade, saiu exilado politicamente porque ele temia pela sua vida. Ele achava que o déspota poderia executá-lo, porque ele falava muito francamente. Então já tem aí uma crítica, né, à liberdade do discurso que é tolhida. Eles saem, então, da Pérsia e viajam, essas são as primeiras 30 cartas, 28 cartas, pela Europa, pela Ásia, até chegar na Europa, e, por fim, chegam a Paris, a França, onde permanecem até o final do romance. O romance é composto por 161 cartas, na versão final. Ele aumentou, Montesquieu foi aumentando as cartas entre o momento da primeira publicação e da última edição da sua obra, que ele foi retrabalhando ao longo dos anos. Então, o que acontece é que a forma das cartas realmente é muito pertinente por algumas razões. Primeiro, que é um dado de realidade da época. Então, é o meio de comunicação que todo mundo usa. Não é só um texto literário, porque tem gêneros puramente literários, como um soneto, por exemplo. A carta não. A carta, ela é um gênero textual que não é necessariamente literário. É um dado empírico. Isso servia porque os autores diziam essas cartas são autênticas, elas são verdadeiras, elas são reais. Essas cartas realmente foram escritas por homens persas. E isso servia para várias coisas. Uma delas, a primeira, era atiçar a curiosidade do público. O público se sente mais intrigado se ele acredita que as personagens são pessoas em carne e osso. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que ele permite também esconder a identidade do autor. Então, num contexto de relativa censura e que os autores são ameaçados, né, tem a ameaça da pena de morte que paira, ainda que não tenha sido executada, ela poderia ser executada. Então, esse subterfúgio fictício, essa ficção da não ficção, porque na realidade é ficção, ele permite aos autores uma certa segurança, eles se escondem. Então, esse é um primeiro ponto das cartas. O segundo é que, do ponto de vista simbólico também, a carta representa duas coisas. Por um lado, ela é o símbolo do absolutismo, porque o rei, na monarquia absoluta francesa, ele tinha uma carta que se chamava La Lettre de Cachet, que significava simplesmente que se o rei assinasse uma carta e fechasse ela com um selo real, o selo dele, que só ele tinha, ele podia mandar prender quem ele quisesse por um tempo indeterminado.
Foi o que o Louis XIV fez com a Máscara de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro, por exemplo, que de fato existiu, morreu na prisão. Ninguém sabe qual era a identidade deste homem, ninguém sabe o que ele fez, que crime ele cometeu. A gente só sabe que ele foi condenado à prisão perpétua e a usar uma máscara de ferro para que ninguém descobrisse quem ele era. E isso foi justamente um dos símbolos da arbitrariedade do poder absolutista, e como ele não só é arbitrário, mas também é um poder que não tem nenhuma, não há interferência possível, não tem nenhuma justiça, nenhum recurso possível para defender as pessoas, os súditos, neste caso. Então, esse é um ponto, né, um símbolo do despotismo, um símbolo da tirania, um símbolo do absolutismo, e no que há de pior, que é essa arbitrariedade do poder, essa violência. E, por fim, uma carta, ela representa também uma comunicação deslocada, uma falha de comunicação. Porque, embora ela seja um instrumento de comunicação, quando as pessoas estão distantes umas das outras, entre a França e a Pérsia, uma carta demorava 5 meses e meio para chegar, porque a distância era enorme. Então, dentro da ficção do Montesquieu, mas esse era um dado de realidade também, ele tinha pesquisado o tempo que demoraria para uma carta chegar de Paris até Ispahan, que é a capital da Pérsia naquela época, e demoraria de 5 meses e meio a 6 meses. Então, pensem, se eu escrevi a carta para o Afonso, que está em Ispahan, você receberia a carta dali a 6 meses, e eu só receberia a resposta à minha carta 1 ano depois, porque a sua carta demoraria 6 meses para chegar até mim. Isso considerando que você respondesse rápido e eu também. Ou seja, é uma comunicação deslocada no tempo, porque aquilo que eu disse talvez não seja mais verdade 6 meses depois. Então, digamos que eu digo assim, está tudo ótimo por aqui. Talvez no momento em que você abra a carta, já não esteja tudo bem, porque foi há 6 meses atrás. Então, tem ela acaba representando essa falha de comunicação e representando a dificuldade que os seres humanos têm de se comunicarem, de se entenderem, de expressarem seus sentimentos, enfim, então tem essa questão. Porque ela foi usada por outros autores da época, Madame de Sévigné e tal, era uma forma também de projetar sua subjetividade, não? Então, ainda bem que você tocou nesse ponto que eu queria trazer também da subjetividade, que ela entra justamente na literatura com muita força a partir do século XVIII. Ela começa, o século XIX vai reforçar isso, e o XX e XXI aderem completamente ao uso da primeira pessoa, do eu, na literatura, com o qual o leitor se identifica mais, então tem vários benefícios também. A Madame de Sévigné é uma escritora, ela é uma pessoa que de fato existiu, e ela escrevia cartas para sua filha, porque a sua filha morava no sul da França. Naquela época, para ela visitar a filha dela, coisa que ela fez algumas vezes na vida, mas poucas, ela demorava 15 dias para chegar até a casa da filha dela no sul. E ela sofreu muito com a separação. Quando a filha se casou e se mudou, ela sentia muita falta da filha dela. Por que essas cartas são relevantes? Porque não é uma mera correspondência mãe e filha, é simplesmente um catálogo, um documento histórico precioso, porque a Madame de Sévigné narrava o cotidiano na corte do Louis XIV com muita precisão para a filha dela. Então ela contava as festas, ela descrevia as vestimentas do rei, as vestimentas das amantes do rei, ela descrevia os jantares, os convidados, os modos, o protocolo, os bailes, quem era recebido, quem não era, as fofocas. Então, é um documento histórico muito relevante e que foi publicado, hoje em dia a correspondência é publicada integralmente, e essa correspondência, que é autêntica, que é verdadeira, foi publicada pela primeira vez no século XVIII, não na sua integralidade, mas algumas cartas. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que, antes do Montesquieu, o romance por cartas existia, mas num outro formato. Então, ele era um romance a uma única voz. Então, você tinha só uma personagem, um romance que a gente chama monódico, que escrevia cartas
para alguém. Em alguns casos, a gente só lia mesmo as cartas dessa única personagem, e você deduzia pela sequência que havia um correspondente, que esse correspondente recebia as cartas e respondia as cartas, mas você não tinha acesso às cartas do correspondente, só do personagem 1. E em outros casos, você tinha a publicação de uma correspondência fictícia entre duas personagens, não mais do que isso. Então, você tinha a correspondência, né, os dois interlocutores, e ela era publicada. O que acontece? O Montesquieu, ele vai quebrar essa lógica de uma voz só ou duas, no máximo, e ele vai colocar mais de 20 personagens que tomam a palavra nas cartas persas. E isso vai tornar o seu romance muito mais interessante. É o primeiro de muitos. E o século XVIII é o século dos romances epistolares. Então, depois do Montesquieu, virá o Richardson, na Inglaterra, que vai publicar Pamela, Clarissa. Então, ele publica isso na década de 40, 50. Depois temos o Rousseau, que vai publicar um outro romance por cartas, também um filósofo iluminista. Desculpem, um gato. E temos o Goethe. O Goethe, ele vai escrever justamente Os Sofrimentos do Jovem Werther. Muita gente acha que é um diário. Não é. É um romance por cartas. Parece um diário porque a gente só tem as cartas do Werther e a gente não tem acesso às respostas do amigo para quem ele escreve. Então, dá a sensação de que é um diário, porque tem a anotação da data, do lugar, porque é uma carta, mas, na realidade, é uma correspondência. Então, em Werther, fica muito clara essa introdução da subjetividade, porque a personagem usa o eu para confiar justamente as suas dores, transmitir o seu pesar, o seu sofrimento, como o título indica tão bem. E tem uma lenda, a gente não tem muita certeza, é difícil verificar se ela é verdadeira ou não, alguns estudiosos dizem que sim, que o romance do Goethe teria desencadeado uma onda de suicídios pela Europa. Ele teria sido muito lido na década de 70, de 1770, e teria incentivado, estimulado indiretamente alguns leitores a cometerem suicídio. É muito difícil verificar isso historicamente, fazer de fato a relação, por isso que tem que ter cautela com esse, a gente não sabe se é um mito, se é uma lenda, como eu digo, uma lenda urbana, popular, mas o que é interessante é ver o impacto que essa obra teria tido nos leitores, a que ponto a identificação com a personagem Werther teria sido forte o bastante para que os leitores, lendo os sofrimentos do jovem Werther, ele acaba por se suicidar, teriam se sentido inspirados a cometerem, né, o mesmo ato. Então, só para dar uma dimensão. Porque as cartas trazem esse lado moral, né, crítico, né? Enfim. Com certeza. E no nosso caso, satírico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sociedade. Todo mundo meio cansado de tanto tempo de Luís XIV, não é isso? Que chegou a tirar a corte de Paris, né, para botar sua gravidade ali. Em que aspecto ele vai satirizar, então, esse despotismo, usando, né, um certo orientalismo, digamos? Então, são muitos aspectos. É um romance que tem muitos registros, e um deles, talvez o mais forte, de fato, seja o registro satírico. Ele vai satirizar como meio de criticar, primeiro, a sociedade francesa, a sociedade parisiense, por extensão francesa, por extensão europeia, que naquela época dizia-se que Paris era a capital da Europa. Era a capital intelectual, né? Cultural. O francês naquela época era a língua universal, que não era universal coisa nenhuma, era a língua europeia, mas era a língua que se falava na Europa, era a língua comum, digamos assim, como hoje seria o caso com o inglês. Então, ela acabava tendo justamente um jogo de influências. Saía primeiro da Paris, ia para a França e ia se estendendo, assim, num jogo de camadas. A sociedade, então, era uma sociedade fútil. Essa é a grande crítica do Montesquieu, uma sociedade de aparências, uma sociedade muito mais preocupada justamente com o parecer
do que com a índole, do que com a verdade, do que com mesmo as capacidades dos sujeitos. Então, o que contava muito mais era se você tinha um título de nobreza. Isso contava mais do que tudo. Então, é um aspecto social que o Montesquieu critica com muita eficácia. Aí ele critica também modos religiosos. Então, ele argumenta, ele vai tentando, vai mostrando certas incoerências na prática mesmo da religião. Ele critica o sistema judiciário como um todo, a arbitrariedade desse sistema judiciário. Ele critica muitas instituições francesas, desde o casamento, que é a básica, até instituições como, por exemplo, bibliotecas mesmo. Ele vai criticar o funcionamento de bibliotecas, a forma como as bibliotecas são catalogadas. Então, ele vai, só para mostrar como ele pincela realmente tudo. Ele critica a moda, a forma como a moda é utilizada, essa carta é muito relevante. E, claro, a política. Mas a política, ele faz isso através da metáfora do harém, porque ele não se atreve, é claro, a criticar diretamente o rei. Inclusive, ele não nomeia ninguém, ele é muito cauteloso. Então, por que a gente falou de orientalismo? Isso está claro pelo título, né? Cartas persas, então se refere à Pérsia, que é um país do Oriente Médio. Naquela época, As Mil e Uma Noites acabaram de ser publicadas. Então, elas foram publicadas em 1704, começa a publicação das Mil e Uma Noites. É um francês, Antoine Galland, que era um orientalista, no sentido que ele amava o Oriente, ele viajou muito por lá, e ele descobriu esse manuscrito, que não era muito bem considerado no Oriente, naquela época, e hoje ainda é verdade. Em algumas instituições você tem essa visão de que As Mil e Uma Noites não seriam alta literatura. Tem essa visão no Oriente, justamente porque é um texto um pouco licencioso, né? Um texto, às vezes, considerado um pouco libidinoso, então não agrada a todos. O Antoine Galland, no entanto, adorou As Mil e Uma Noites, ele achou elas espetaculares e começou a traduzi-las para o francês. E em 1704, então, começa a publicá-las. A França se interessa muito por essas Mil e Uma Noites, e o orientalismo está em voga no momento em que o Montesquieu começa a escrever as cartas persas e depois as publica. Então ele escreve, ele surfa um pouco na onda do atrativo, né, que o Oriente Médio representa. Só que tem mais um motivo pelo qual ele vai situar a sua ficção na Pérsia. É porque o Oriente simboliza o despotismo, através de uma instituição própria do Oriente, que é o harém. O nome que Montesquieu utiliza é o serralho, le sérail em francês, que é uma palavra que também existe em português, e a etimologia vem do turco sarai, que designava o palácio do sultão, portanto era o local de onde se governava. O harém é dentro do sarai, dentro do palácio, os apartamentos destinados às mulheres. Então, era uma parte reservada deste mesmo palácio. Só que pessoas que não eram sultões tinham haréns. Só o sultão tinha um serralho. Percebem a diferença? Essa prática do harém, ela era comum a toda a Ásia. Então, ela era, assim, a Ásia continental. Então, a China, por exemplo, tinha um harém gigantesco na Cidade Proibida. Na Mongólia, a prática do harém também. Então, ia realmente da Turquia, que é no Próximo Oriente, passando pelo Oriente Médio, como, por exemplo, a Pérsia, que é o atual Irã, e chegando até o extremo Oriente, que seria justamente com a China, por exemplo. Então, era realmente uma instituição muito difundida. E o funcionamento do harém era, na realidade, muito rigoroso. Então, o Montesquieu vai usar a metáfora do harém para poder criticar o absolutismo. Inclusive, foi o próprio Montesquieu, que era um pensador político, que cunhou o termo moderno de despotismo.
foi ele que deu ao termo despotismo o sentido que ele tem hoje, que é sinônimo de tirania. E temos uma personagem, então, que é a Zélies, algo assim, né? Que vai retratar mesmo como uma prisão, como falar em tirania, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres, dessas personagens femininas. Temos várias mulheres, né? E temos também, enfim, tem uma bem interessante que é a Roxane, né? Tem um lado de heroína trágica do Racine. Comenta um pouco pra gente quem são essas mulheres. Então, nesse harém, quem mora lá? As mulheres. As mulheres do Uzbek. O Uzbek é o protagonista, digamos assim, das cartas persas, que era justamente aquele moço, porque a gente não sabe a idade dele, mas a gente estima que ele tem entre 25 e 35 anos ao longo do romance, que dura quase 10 anos. No discurso dele, ele é claro a favor da liberdade, e quando ele foge, então, da Pérsia para se preservar, ele deixa para trás esse harém de mulheres. É um harém composto pelas suas esposas oficiais e também pelas suas amantes, as escravas e a sua mãe. A mãe dele é mencionada, embora ela não escreva nenhuma carta. Quem escreve cartas dentro das cartas persas? Só as esposas oficiais. Elas são 5. Isso é interessante porque, na verdade, a lei corânica só permite até 4 esposas. O Montesquieu sabia muito bem disso. Então, por que colocar 5 esposas? É porque cada uma delas tem a sua importância. Essa pluralidade de esposas, mas cada uma tem uma voz e o que cada uma tem a dizer é relevante para a história. Então, quais são as mulheres? A gente tem a Zaki, a Zefis, a Zélis, a Fatme e a Roxane. Tem um acúmulo ali de Z que simboliza também que essas mulheres são consideradas objetos intercambiáveis. Então, você pode trocar uma pela outra, não vai fazer muita diferença. Só que, é claro, a subjetividade, justamente, a qual a gente tem acesso, nós leitores temos acesso, nos mostra que elas são todas muito diferentes. Cada uma tem a sua particularidade, a sua própria reivindicação, e elas vão se revoltar. De início, algumas se revoltam contra a ausência do Uzbek, que torna o propósito delas inútil, porque o que elas vão fazer num harém que não tem homem nenhum, elas não têm nada para fazer. Elas só estão presas, porque o harém, claro, proíbe elas de sair. Elas não podem sair, não é que elas saem com véu, elas não podem sair de lá. E elas são vigiadas por escravos eunucos. Então, elas se queixam muito do tratamento desses escravos eunucos, que, à medida que a ausência do Uzbek se prolonga, vai se deteriorando. Então, eles vão tratando as mulheres cada vez pior, com cada vez mais violência, limitando ainda mais a liberdade delas, que já é reduzida ao mínimo. Então, no início, elas estão trancafiadas no harém, que é uma casa. Depois elas estão presas nos quartos. E chega ao ponto, é absurdo, essa aqui é a crítica, em que elas têm que usar o véu estando dentro do quarto. Então elas estão dentro do quarto trancadas, não tem ninguém, elas estão sozinhas e mesmo assim elas têm que usar o véu. Então é um confinamento, né, uma reclusão. Tem uma hora que elas viajam para ir de um harém para o outro, e elas viajam dentro de caixas. A ideia também é você fazer a comparação entre a viagem que o Uzbek faz, livre, por liberdade, com sede de conhecimento, e a viagem que as mulheres fazem, clausuradas a tal ponto que elas não conseguem nem enxergar direito por onde elas passam, né? Então não conseguem ver o mundo exterior. Então essas mulheres, elas se revoltam com isso e com a condição delas, que é a condição de um sujeito privado de liberdade de escolha, porque elas não escolheram estar lá. Uma delas, que é a Roxane, que você mencionou, claramente não queria se casar com o Uzbek. Ele escreve uma carta de amor para ela é a última esposa dele, e ele está muito apaixonado por ela. E ela deixa muito claro que, pelo relato, na verdade, que ele mesmo dá, sem perceber, sem se dar conta, nós leitores, percebemos que ela não queria se casar com ele, de jeito nenhum, porque ela
ele diz que ela ameaçou ele com uma faca, mas ele interpreta tudo isso como se fosse ela tentando se fazer de difícil, ela tentando defender a sua virtude, sendo que era simplesmente uma recusa desse destino que o casamento lhe reservava. E como você coloca, a mulher era propriedade do marido, então... Exato. Essa recusa até de ser uma posse, de ser reduzida a uma propriedade, por isso que é significativo que elas escrevam, porque através do trabalho da escrita elas recuperam o papel, a vida delas enquanto sujeito, e não só enquanto objeto. Então, as Elis, que você também mencionou, e que se refere ao serralho, ao harém como uma prisão terrível, ela também vai declarar a sua emancipação. Eu não vou contar como se termina, mas a Roxane, que de fato o nome dela vem de uma tragédia de Jean Racine, que era o maior tragediógrafo francês do século XVII, do século de Luís XIV. Ele escreveu uma tragédia chamada Bajazet. E nessa tragédia, uma das protagonistas é a Roxane. Então, quando Montesquieu dá esse nome para uma das personagens dele, que é a personagem que encerra as cartas persas, ela escreve a última carta, então ela fica com a última palavra, ele dá à sua personagem um caráter de heroína trágica. É isso que ele está indicando. Bom, então chegamos nessa parte dos eunucos, né, que me parece muito interessante. E, por um lado, tem esse poder absoluto ali, né? Tipo assim, aqui leva o poder absoluto, né? E, por outro lado, também são personagens meio escravizados, né? Queria que você comentasse um pouquinho esses personagens. Realmente são personagens muito interessantes. Primeiro que é a primeira vez na literatura francesa em que se dá voz a um personagem negro, porque os eunucos são negros. E é a primeira vez que isso acontece que eles tomam a palavra enquanto pessoas negras. É isso. Então o discurso está vinculado à cor da pele e a tudo que vem atrelado a essa cor, todo o racismo que decorre disso e a condição do escravo. Por quê? Porque tem eunucos brancos também, mas os eunucos brancos eles eram apenas parcialmente castrados. Então eles não entravam dentro do harém, eles faziam parte da proteção externa da casa. Então eles eram tipo soldados, tipo seguranças que ficavam lá de fora para impedir alguém de entrar. Mas eles não tinham nenhum tipo de contato com as esposas, eles nunca entravam dentro do harém, que eram os apartamentos reservados às mulheres. Já os eunucos negros, e isso na Ásia inteira, lembrando que isso é um dado histórico, não é uma invenção do Montesquieu, isso acontecia, os eunucos negros eram totalmente castrados, totalmente mutilados, e justamente por conta dessa mutilação, eles podiam ter contato com as esposas, então eles faziam parte da guarda interna. E eles tinham esse papel muito ambíguo e ambivalente, que acarretava também muito sofrimento, porque eles mandavam nas esposas, são eles que comandam as esposas, que decidem quando elas comem, onde elas comem, o que elas bebem, se elas podem dançar ou não, se elas podem viajar ou não. Então, eles controlam a vida delas, se elas tomam banho, quando elas tomam banho, como elas tomam banho. Tudo isso cabe ao eunuco. Então, o eunuco gerencia o harém. Então, desse ponto de vista, ele dá ordem às mulheres. Só que ele dá ordens, né? Ele ordena, ele comanda as mulheres. E numa outra perspectiva, ele é um escravo. Então, elas também podem exigir dele que ele cumpra tarefas que ele considera vis, tarefas baixas, mas elas estão no direito, entre aspas, claro, né, delas, de pedir isso dele, demandar isso dele. Então, o que acontece é que tanto as mulheres quanto os eunucos, eles escrevem exatamente o mesmo número de cartas nas cartas persas, justamente como uma maneira de reforçar, ressaltar a igualdade deles, da condição deles, que é uma condição de submissão e de sofrimento, porque os dois têm a sua humanidade tolhida. As mulheres pela integridade moral e os eunucos pela integridade física.
e nenhum dos dois tem liberdade. Os dois são prisioneiros do harém, e o único que não é prisioneiro é o Uzbek, que vai embora. Mas ele não é fisicamente prisioneiro, porque à distância ele ainda é obrigado a lidar com a escalada de tensões entre as mulheres e os eunucos, que vai culminar numa guerra civil, numa guerra endêmica, dentro desse harém, que eventualmente vai entrar em conflito. Então, tem conflitos de início relativamente pequenos, uma certa rivalidade entre as mulheres, um jogo de poder entre mulheres e eunucos, os eunucos querendo infernizar a vida das mulheres, as mulheres querendo infernizar a vida dos eunucos, e isso vai, à medida em que a ausência do Uzbek vai se estendendo, isso vai culminar no massacre do harém, porque vai ter um massacre no final das cartas persas, que é relevante, sintomático, justamente das consequências do poder absoluto. Ele vai dizer as violências que o absolutismo faz, no fim das contas, é tolir a liberdade, ferir a integridade física e moral das pessoas, e o único resultado possível, o único fim possível do absolutismo é um banho de sangue. Nesse sentido, ele foi muito visionário, porque em 1721, de certa forma, ele já tinha previsto as consequências do absolutismo francês que desembocou na Revolução Francesa, né, em 1789. Isso é muito impressionante, e também é muito impressionante que, de certa forma, ele está falando no momento em que as mulheres estão se emancipando também, né? Então, aí já tá uma semente assim, entre o feminismo e o patriarcado, ele está citando, né, como essas coisas se relacionam. Bom, vamos falar um pouquinho, então, das suas fontes e dicas de livros, de Instagram que você queira dar, por favor. Bom, sobre dicas de livros, né, claro, fica a dica, as cartas persas, leiam as cartas persas, essa é a minha edição, mas é uma edição de sebo. Tem outra mais recente, elas foram traduzidas em português pelo Renato Janine Ribeiro. Essa versão aqui é em francês, a original. É um livro belíssimo, eu sei que é difícil de encontrar, mas vale a pena o esforço, então se puderem, eu acho que seria uma boa indicação. E a outra é um outro romance epistolar, também do século XVIII, mas dessa vez do final do século XVIII. Ele se chama, em francês, Les Liaisons Dangereuses, em português, As Relações Perigosas. Tem um filme também, que vale a pena indicar, que eu vou indicar, um filme do Stefan Frears, de 1988, que foi feito justamente por conta do bicentenário da Revolução Francesa. Seria uma continuação das cartas persas, digamos assim, não tem nenhuma relação com a história das cartas persas, mas é um prolongamento de algumas reflexões, de algumas críticas sociais, não políticas, mas sociais sim, que o Montesquieu já fazia nas cartas persas. E se vocês quiserem mais dicas de livros ou aulas de literatura, eu queria só comentar que eu tenho um perfil no Instagram, ele se chama Miss Literatura, com um Z, Miss Literatura, e a ideia é justamente divulgar a literatura, incentivar a leitura literária e, assim, quem sabe, democratizar um pouco o acesso à literatura nesse país. É isso. Thaís, muito obrigado, né? A gente vê que esses temas aí, né, retornam, por exemplo, essa questão de mascarar a realidade, despotismo, guerra civil, tá tudo aí, né? Como é atual. Infelizmente, né? Mas é muito atual. Thaís, parabéns pelo seu trabalho, viu? Gostei muito. Um beijo enorme para você e até a próxima. Se quiserem deixar comentários aqui embaixo na descrição, a gente dá um jeito de responder. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.